Se você veio esta manhã para essa celebração com alguma aflição, algum problema, que você possa aprender a colocar isso diante do Senhor, deixando tudo diante do altar do Senhor. Amém? Convido você então a se colocar em pé neste momento e nós vamos adorar o Senhor, dizendo que Ele é exaltado, exaltado sobre toda a terra, sobre todo o céu, exaltado em nossa vida. Vamos louvar o Senhor com alegria. Cantemos. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Eu louvarei, Ele é exaltado, para sempre exaltado o seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. No início, Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Eu louvarei, Ele é exaltado, para sempre exaltado o seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Amém? Amém, o Senhor é exaltado. Eu posso ver as multidões prostradas aos teus pés, ó Rei Jesus. Eu posso ver, são mãos erguidas em adoração a ti, Jesus. Em toda a terra, um novo canto que exalta e glorifica-te, Jesus. Em toda a terra, um povo santo que vive pra ti, ó Rei Jesus. Recebe a honra, recebe a glória, todo domínio e poder são para ti. A majestade
ó Rei Jesus. Eu posso ver, são mãos erguidas em adoração a ti, Jesus. Em toda a terra, um novo canto que exalta e glorifica a ti, Jesus. Em toda a terra, um povo santo que vive pra ti, ó Rei Jesus. Recebe a honra, recebe a glória, todo domínio e poder são para ti. A majestade e as riquezas, tudo aos teus pés, pois és rei sobre nós. Recebe a honra, recebe a glória, todo domínio e poder são para ti. A majestade e as riquezas, tudo aos teus pés, pois és rei sobre nós. Recebe a honra, recebe a glória, todo domínio e poder são para ti. A majestade e as riquezas, tudo aos teus pés, pois és rei sobre nós, Senhor Jesus. Senhor Jesus. A ti a honra, a ti a glória, Jesus. Atos capítulo 12, verso 1 ao verso 17. O tema da nossa mensagem dessa manhã é: o que acontece quando a igreja ora? Amém? O que acontece quando a igreja ora? Aí nós vamos ver um pouquinho sobre o que Deus faz na vida da igreja, mas acima de tudo também na vida de você, querido irmão, querida irmã aqui nessa manhã. O que acontece? O que acontece quando você ora? Atos capítulo 12, versos 1 ao verso 17. Você esteja atento à leitura desse texto e depois você permaneça com a Bíblia aberta, que eu quero discorrer sobre alguns versículos desse texto. Diz o seguinte, capítulo 12 de Atos, verso 1 ao verso 17. Nessa ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja, com a intenção de maltratá-los, e mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu prendendo também Pedro durante a festa dos pães sem fermento. Tendo-o prendido,
lançou-o no cárcere, entregando-o para ter guardado por 4 escoltas, 4 soldados cada uma. Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa. Pedro, então, ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo ao julgamento, Pedro estava dormindo entre os 2 soldados, preso com 2 algemas, e sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. Repentinamente apareceu um anjo do Senhor, e uma luz brilhou na cela. Ele tocou no lado de Pedro e o acordou. Depressa, levante-se, disse ele. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. O anjo lhe disse: vista-se e calce as sandálias. E Pedro assim fez. Disse-lhe ainda o anjo: põe a capa e siga-me. E saindo, Pedro o seguiu, não sabendo qual era real, se era real o que se fazia por meio do anjo. Tudo lhe parecia uma visão. Passaram a primeira e a segunda guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Este se abriu por si mesmo para eles e passaram. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua e de repente o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse: agora sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo o que o povo judeu esperava. Percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muita gente se havia reunido e estavam orando. Pedro bateu a porta do alpendre e uma serva chamada Rode veio atender. Ao reconhecer a voz de Pedro, tomada de alegria, ela correu de volta sem abrir a porta e exclamou: Pedro está à porta. Eles, porém, lhe disseram: você está fora de si. Insistindo que ela afirmasse que era Pedro, disseram-lhe: deve ser o anjo dele. Mas Pedro continuou batendo, e quando abriram a porta e o viram, ficaram perplexos. Mas ele, fazendo-lhes sinais para que se calassem, descreveu como o Senhor o havia tirado da prisão e disse: contem isso a Tiago e aos irmãos. Então saiu e foi para outro lugar. Amém? O que acontece quando a igreja ora? Amados, olhando para esse texto, e a gente precisa, toda vez, ao explanar a palavra de Deus, ao olhar para o texto, nós percebemos que a igreja, desde Atos capítulo 2, ela começa a crescer grandemente. A palavra de Deus tem sido pregada pelos apóstolos, pelos discípulos que Jesus deixou, e a igreja ia recebendo Cristo, as pessoas iam recebendo Cristo em seus corações, iam fazendo parte da igreja. Então, muitas vitórias eles estavam contemplando desde o início da igreja. Milagres eram feitos, sinais eram feitos, eles estavam, como a gente diz, quando a pessoa aceita Jesus, quando nós aceitamos a Jesus, aquela euforia, vivendo o primeiro amor. Eu não sei se você já, com certeza, você que está aqui, é crente no Senhor Jesus, teve esse sentimento, quando aceitou Jesus, deu vontade de falar de Jesus para o mundo inteiro de uma vez só. Era muito gostoso esse momento, e a igreja estava vivendo isso, muitas conversões, muitos milagres. Mas ao mesmo tempo, sem entender isso, a igreja estava entrando numa grande batalha espiritual. Como assim? O verso 1 e o verso 2 vai dizer que Herodes manda matar Tiago, irmão de João. E a igreja, ela, sem entender, e o que está acontecendo, servindo a Deus, só vivenciando as coisas maravilhosas, todo mundo caindo, a igreja caindo na graça do povo, e Deus acrescentando a igreja os que iam sendo salvos, muita coisa boa acontecendo. Mas agora, nesse exato momento, Herodes manda matar um dos discípulos, e a igreja se percebe sem saber o que fazer. Eles percebem que nesse momento que Tiago é morto, uma grande perseguição começa a acontecer. Aquelas coisas maravilhosas estavam acontecendo, dá lugar a uma grande perseguição. Tiago é morto, e aí então nós vamos ver no verso 3 que Pedro então é preso. A igreja começa a experimentar uma grande batalha. Uma batalha que não dava para ser lutada contra as mesmas armas
que se lutava contra a igreja. Eram mortos as pessoas, eram presos as pessoas por causa do nome de Cristo, e a igreja começou a perceber como iremos enfrentar essa grande batalha. Essa batalha era uma batalha que só poderia ser enfrentada no âmbito espiritual, porque a igreja não era uma militância, a igreja não é um grupo paramilitar, a igreja não era algo que se defendia com armas físicas. E aí eles começaram a perceber que essa batalha espiritual só poderia ser vencida também no âmbito espiritual através da oração. Querido, eu sei que você veio aqui nessa manhã aprender mais da palavra de Deus na escola bíblica, sei que você veio cultuar ao Senhor, fazer parte desse culto maravilhoso, esse culto gostoso, mas geralmente também passamos por batalhas espirituais. Eu não sei qual tem sido a sua batalha espiritual, mas eu tenho certeza que a sua batalha espiritual pode ser vencida com a oração. Eu sei que Deus levantou essa igreja nesse lugar, como muitas outras igrejas nessa cidade. E a batalha que nós enfrentamos não é uma batalha política, nem uma batalha social, apesar de nós fazermos parte desse meio, da sociedade, do meio político e de todas as outras coisas. A batalha que nós enfrentamos como igreja de Jesus nesse tempo, amados, é uma batalha espiritual. E só pode ser vencida através da oração. E aí, nós podemos ver nesse texto que a igreja começou a praticar isso. Começou a praticar a oração que Jesus havia ensinado para eles. Quando a igreja então começa a orar, algumas coisas começam a acontecer. E olhando para o texto no verso 5, olha o que o texto diz. Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava incessantemente por ele a Deus. A igreja estava orando incessantemente, intensamente pela vida de um homem que estava preso. E aí quando essa igreja começa a orar, a igreja ela não foi até Herodes procurar saber por que Pedro tinha sido preso, procurar um advogado para tentar tirar Pedro da prisão. Nós estamos falando de um contexto diferente do nosso. Então a igreja ela começa a orar intensamente. Nós vamos perceber nesse texto que Deus ele começa a fazer algumas coisas. Quando essa igreja ela começa a entender que através da oração ela pode avançar muito mais. Através da oração Deus pode fazer muito mais no meio dessa igreja. A primeira coisa que nós podemos ver é que os céus se movimentam. Queridos, quando nós oramos aqui na terra, há um movimento no céu. Você crê nisso? Amém? Eu creio nisso. E aí diz o texto no verso 7, acompanhe comigo esse verso 7, ele fala muito, diz que a igreja no verso 5 estava orando o quê? Intensamente, incessantemente por Pedro. E nesse momento, sem a igreja parar de orar, no verso 7, simultaneamente, no céu, repentinamente, diz o texto, que aparece um anjo do Senhor e uma luz brilhou na cela. Amados, a igreja está lá na casa de João Marcos orando, ok? No seu pequeno grupo, na sua célula, na reunião da igreja, na casa de João Marcos, orando por Pedro, dizendo: Deus nos orienta, Deus abençoe Pedro que está preso, Deus envie uma ação para que Pedro possa ser livre, porque ainda muito ele precisa nos ensinar, muito ele precisa pregar para que vidas sejam salvas. Deus entra com uma intervenção, e nesse exato momento, diz o texto, verso 7, que um anjo aparece na cela, e nós cremos que o anjo são seres ministradores, seres que Deus criou para servir a cada um dos seus filhos. E aí, Deus, eu creio que ao ouvir a oração da igreja, fala para o anjo: tem um povo intercedendo por mim, desce lá agora e realiza o desejo desse povo. Amém, irmãos? Eu creio plenamente, querido, eu prego muito isso, que nós devemos assumir as nossas responsabilidades. Eu creio plenamente que Deus não vai fazer por nós aquilo que só nós podemos fazer. Deus não vai pegar e trazer, de repente, uma vitória, fazer alguma coisa para a sua vida,
sabendo que você pode trabalhar por isso, sabendo que você pode estudar para isso, sabendo que você pode se esforçar para isso. Eu prego isso, eu creio da nossa responsabilidade e das oportunidades que Deus dá na nossa vida. Mas o momento aqui é diferente. A ação aqui exige uma forma diferente. A igreja não podia fazer nada. E muitas vezes na nossa vida, nós não temos como fazer alguma coisa. Por isso, precisamos que os céus se movimentem ao nosso favor. Talvez você tenha vivenciado coisas que você já tentou de tudo. Tentou fazer tantas coisas, mas não conseguiu dar jeito. Continue orando, porque os céus se movimentarão em favor daqueles que oram. Eu creio, irmãos, e eu entendo que a oração não muda o coração de Deus. Então, se não aconteceu o que deveria acontecer na sua vida ou na vida da igreja, não é porque, se você está orando, não é porque você vai continuar orando que Deus vai mudar de opinião. Não, a oração não muda o coração de Deus, mas a oração muda o meu coração para entender a vontade de Deus na nossa vida. Quando nós oramos, os céus se movimentam, vidas são salvas, porque Deus entra com uma intervenção. Tem coisas que a gente não pode fazer, mas quando a gente ora, Deus entra com a intervenção dele. Deus manda os seus anjos, Deus move situações, Deus restaura aquilo que precisa ser restaurado. Eu creio nisso, creia nisso para a sua vida. Creia nisso porque as nossas orações, diz Apocalipse capítulo 8, verso 1 ao verso 4, sobe ao trono da graça. Diz assim no texto: quando ele abriu o 7º selo, houve silêncio no céu. Por volta de meia hora, vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus. A eles foram dados 7 trombetas. Outro anjo que trazia um incensário de ouro aproximou-se e se colocou em pé junto do altar. E a ele foi dado muito incenso para oferecerem as orações de todos os santos sobre o altar de ouro diante do trono. E da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso, juntamente com as orações dos santos. Essa é uma revelação das últimas coisas. A sua oração está aqui, querido. Diante de Deus houve silêncio, e é o único momento que fala que houve silêncio no céu. Porque todos os outros momentos, João vai descrever nas suas revelações que o tempo todo se havia louvores a Deus, dizendo que Ele é santo, 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 a sua bondade dura para sempre. Não é verdade, irmãos? Mas nesse momento, no céu, vai dizer o texto que tudo para. Há um silêncio absoluto. E aí os anjos começam a apresentar diante de Deus. Olha o movimento no céu. Começam a apresentar diante de Deus a minha oração. Senhor, obrigado por ter salvado pessoas da minha família. Os anjos oferecem: Senhor, obrigado por ter salvado o meu filho. Senhor, salva a minha esposa, salva o meu marido, salva os meus amigos. Senhor, abençoe a minha igreja, abençoe o meu pastor. Todas essas orações, irmãos, estão aqui. E há um silêncio para que essas orações cheguem diante do céu. Então ore, querido, porque quando você ora, os céus se movimentam. Segundo, quando nós oramos ou quando a igreja ora, nós somos despertados por Deus. Verso 7 ainda vai dizer que quando o anjo apareceu naquela cela e uma luz brilhou, ele tocou o lado de Pedro e o acordou, dizendo: depressa, levante-se. Então diz o texto que Pedro estava dormindo. E se a gente acompanhar a ideia do texto, Pedro no dia seguinte ia ser julgado. E assim como Tiago tinha sido morto, porque Herodes matou Tiago, deu a ordem para que Tiago fosse morto, e viu que os judeus gostavam disso. Ou seja, matar crente agora seria uma boa coisa. Esses cristãos estão se espalhando, estão crescendo muito. Matar esses cristãos, parece que os judeus se agradam. Então eu quero alcançar uma popularidade, eu vou continuar fazendo isso. Então eu vou julgar Pedro amanhã e vou mandar matá-lo também. Porque matar crente, o negócio é bom, parece que é bom. É interessante, queridos, que Pedro sabia que ele ia ser julgado e provavelmente sabia que ele iria morrer no outro dia. Tem uma pergunta que fala, algumas pessoas perguntam assim: o que você faria se soubesse que ia morrer amanhã? A última coisa que eu faria seria dormir. Ninguém consegue dormir sabendo que amanhã vai morrer.
Ninguém consegue, a ansiedade começa a crescer, mas diz o texto que Pedro estava dormindo. Eu não sei se era fé de Pedro em acreditar que, poxa, já combati o bom combate, já acabei a carreira e guardei a fé, Deus me leva. Talvez seria a fé dele, então deixa eu descansar. Ou talvez seria de desânimo mesmo. Mas diz o texto que Pedro estava dormindo, mas o anjo despertou Pedro, para que a ação pudesse ser concretizada. Pedro não poderia continuar dormindo. Acontece, querido, que muitas vezes nós também estamos dormindo. Deixamos aquele primeiro amor de lado. E aí eu creio que quando nós começamos a orar, Deus começa a despertar a gente para o propósito que Ele tem para a nossa vida. Sabe, quando a igreja começa a orar, Deus começa a despertar essa igreja para o propósito que Ele colocou essa igreja naquela cidade, naquele bairro. Certa vez, e aí também para a nossa vida, Deus começa a despertar a gente para aquilo que nós precisamos compreender da parte dEle. Certa vez, uma senhora, eu tive a oportunidade de pastorear a sua filha, e há uns anos atrás ela me procurou desesperada, falando: pastor, eu preciso que o senhor me ajude, porque o meu filho acabou de me ligar, falando que quer se matar. E aí a gente marcou um encontro na igreja, naquele mesmo momento eu fui correndo para a igreja para a gente fazer aquela oração. Ela estava na rua, próxima à igreja, então nós fomos para a igreja, e ali antes de orar por aquela senhora, para que Deus pudesse fazer alguma coisa, o filho dela estava longe, eu falei: olha, você, como que está a situação? Pastor, eu não aguento mais, meu filho está envolvido com drogas, e a minha casa, e foi essa a expressão que aquela mulher usou, a minha casa está parecendo um inferno, pastor. Tudo está dando errado, tudo está falhando, tudo está complicado, eu não aguento mais. E aí eu falei: olha, você é uma serva do Senhor, você crê que se Deus entrar com uma intervenção, se nós orarmos aqui, Deus entrar com uma intervenção, seu filho pode desistir dessa situação, disso que ele está querendo cometer e mudar? E aí aquela mulher, com muita dificuldade, ela creu. Amém, irmãos? Apesar das dificuldades, apesar das incertezas e das circunstâncias, ainda assim nós podemos crer. Ela creu nisso. Pastor, eu creio. Falei: então vamos orar, ajoelha. Nós ajoelhamos ali, começamos a orar pelo seu filho, oramos. Eu falei: Deus, eu creio que o teu sangue pode transformar a mente desse rapaz e tudo pode ser mudado. Aquela mulher teve paz no coração, foi para casa, creu no poder do Senhor Jesus. No dia seguinte, aquela mulher me liga, falando: pastor, glória a Deus, meu filho desistiu da situação. E segundo ele falou que ele desistiu da situação e foi procurar uma igreja, pastor. Eu falei: glória a Deus, mais ainda. Sabe, irmãos, quando nós começamos a orar, nós começamos a perceber as circunstâncias que nós estamos vivendo. Muitas vezes estamos dormindo, não começamos a crer no que realmente Deus pode fazer, quando nós dobramos o joelho em oração. Deus tem muito para fazer na sua vida, Deus tem muito para fazer nessa igreja, através de você, através da oração. Continuando, quando a igreja ora, as correntes caem. Ainda no verso 7, a parte C, vai dizer que depois o anjo apareceu, despertou Pedro, então as algemas caíram dos punhos de Pedro. Irmãos, algemas é feito de aço, e quem é policial aqui sabe que algema só pode ser desvencilhada dos seus braços através de uma chave, não é isso? Ou com uma serra muito forte, mas aí vai levar muito tempo e é complicado. Diz o texto que a ação de Deus fez com que as algemas que estavam nos braços de Pedro caíram. As algemas estavam impedindo Pedro de se mover, tanto era algemado nos pés quanto nos seus braços, estava travando Pedro da sua ação. E eu creio que quando a igreja ora, muitas coisas são destravadas. Você entende isso? Pecados são perdoados, porque pecado trava a vida da pessoa, não é verdade? Pecados são perdoados, relacionamentos, nós falamos sobre relacionamentos na escola bíblica, relacionamentos são restaurados, porque a mágoa no coração de uma pessoa também faz com que essa pessoa fique travada, e eu não estou falando só no âmbito espiritual, mas também no âmbito natural. Nós não conseguimos viver normalmente quando o nosso coração está cheio de mágoa, está impedido, mas quando nós começamos a orar, essas algemas, essas cadeias que prendem e que travam a vida das pessoas, elas começam a cair, e aí você começa a ver pessoas pedindo perdão a outras pessoas. Amém?
Você que não conseguia pedir perdão, agora consegue pedir perdão. Você que tinha uma pessoa que falhou contigo, de repente você começa a orar, aquela pessoa é tocada por Deus e ela vem e te pede perdão. Quantas pessoas, irmãos, têm vivenciado esse tipo de libertação? Eu não estou falando de uma forma espiritualizada, como tem sido feito por aí, mas quando nós oramos, nós ficamos livres para cumprir o propósito de Deus para a nossa vida. Quando a igreja ora, ela está livre para cumprir o propósito de Deus para o reino. Eu creio, e o meu desejo nessa manhã é que você continue a orar como tem feito. E você que não tem orado, comece a orar, para você ver o que Deus vai fazer e vai continuar a fazer na sua vida. Por fim, o anjo e Pedro, vai dizer o texto que, enquanto isso, diz o texto no verso 5, que a igreja estava orando intensamente a Deus pela vida de Pedro. E por fim, as portas se abrem. Diz o texto no verso 10, que Pedro e o anjo passaram a primeira e a segunda guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Este se abriu espontaneamente, esse se abriu por si mesmo para ele, e passaram. Irmãos, é como se fosse uma porta automática. Alguns textos, algumas traduções vai dizer que o portão de ferro, enquanto Pedro e o anjo estavam passando, se abriu automaticamente. Isso há séculos atrás, há milênios atrás, há quase 2000 anos atrás. Ainda não tinha inventado o controle remoto e nada para uma porta se abrir automaticamente. Isso é a ação de Deus através de uma igreja que ora. Portas são abertas. Certa vez, nessa última igreja que a gente teve a oportunidade de pastorear, é uma cidade pequena, mas tinha muitas comunidades, e aí a gente entendeu, numa dessas comunidades, cerca de 5.000 habitantes, fazer uma ação social, né? Alugamos o ginásio da comunidade, e iríamos fazer um dia de ação social, com vários serviços de ação social, e à noite fazer um grande culto evangelístico. Mas antes da gente, logo assim que a gente começou a projetar esse trabalho, muitas pessoas da própria cidade, da própria igreja, começaram a falar: pastor, isso não vai dar certo não, aqui esse negócio não dá certo, as pessoas são muito frias. Falei: não, mas as pessoas não gostam de receber ninguém nas suas casas, e nem porque a gente ia fazer esse trabalho de porta em porta. E é interessante que eu falei: não, mas nós vamos orar. Não, pastor, mas não costuma dar certo. Eu falei: não, mas nós vamos orar, mas não é por nós, é pelo poder de Deus. E aí fomos fazer uma caminhada de oração. Aí num dia a gente juntou a turma lá da igreja, fomos um ônibus para essa comunidade, e aí começamos a rodar as ruas da comunidade, que era uma só que dava a volta na comunidade toda. E eu falei: gente, a gente não vai sair gritando, levantando mão, falando nada disso, a gente vai sair numa caminhada, praticamente em silêncio, as pessoas vão ficar confusas, porque não vão saber aquele monte de gente caminhando. A gente vai orando, por cada casa que a gente passar, a gente vai começar a orar por essas casas, orar por essas famílias. E aí começamos a fazer isso. Nesse dia tinha muitas crianças. O que me chamou a atenção era a quantidade de crianças que estavam, e era legal a gente andar do lado de crianças, e ouvindo as crianças falar: pai, abençoa a casa daquela família ali, abençoa a casa daquela família ali. E aí foi muito gostoso isso. A gente fez essa oração, voltamos para a congregação que havia ali, pegamos o ônibus e retornamos. No sábado seguinte ia acontecer o trabalho da ação social, fizemos o trabalho, houve uma multidão que frequentou aquele lugar, fizemos o culto à noite, mas o mais especial, irmãos, é que a partir daquele momento, muitas visitas foram marcadas naquele lugar, e eu, juntamente com a equipe de evangelismo que a gente tinha, a gente teve a oportunidade de entrar em várias casas que não eram cristãs ou evangélicas, e abriram as portas dos seus lares para que o evangelho pudesse entrar. E a palavra de Deus foi entrada, orações foram feitas dentro daquelas casas e vidas foram salvas. Amém, irmãos? Eu creio no poder de Deus. Portas se abrem. Quais as portas que precisam ser abertas para a sua vida? Talvez não é com nenhuma ação humana, mas talvez uma intervenção de vida isso pode acontecer. Eu quero concluir essa mensagem nessa manhã
reforçando isso no seu coração. Quando a igreja ora, e nós vamos orar nesse momento, eu queria orar pela sua vida. Quando a igreja ora, os céus se movimentam. Será que na sua vida não está precisando de um movimento celestial em seu favor? O que você tem passado? Será que não tem alguma coisa que está impedindo você de realizar a grande obra do reino? Você já sentiu o chamado do Senhor para a sua vida, para exercer alguma função no reino, seja no ministério, seja numa célula, seja no corpo de Cristo? Que cadeias precisam cair? Será que muitas vezes nós estamos dormindo e precisamos daquele toque de um anjo do nosso lado? Ah, queridos, oremos, porque quando oramos, tudo isso acontece. Que portas precisam ser abertas na sua vida? Eu creio que essa igreja ora e tem orado. Por isso, muitas e muitas vidas têm sido salvas. Todo o tempo, desde a fundação dessa igreja. Creio que há mais de 100 anos, né? Existe essa igreja aqui. Há mais de 100 anos. Se essa igreja está no lugar que está, e se vidas continuam sendo salvas neste lugar, é porque aqui tem um povo que ora. E eu creio que Deus vai continuar salvando vidas nessa cidade, porque aqui tem um povo que ora. Quero convidar você a se colocar de pé. Eu quero fazer um desafio nessa manhã. Em nome de Jesus. Convido você a baixar sua cabeça, a fechar os seus olhos. Você que quer vir aqui na frente, sai do seu lugar, vem aqui, eu quero orar pela sua vida. Quando a gente ora, os céus se movimentam, portas se abrem. Então, se você deseja que Deus faça isso na sua vida, sai do seu lugar, vem aqui. Eu quero orar com você, porque eu creio que Deus tem feito muita coisa na minha vida e pode fazer também na sua vida. Em nome de Jesus. Ainda há tempo. Vem aqui na frente, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Sabe, irmãos, muitas vezes tentamos resolver as coisas na nossa vida com a nossa própria força. E a oração sempre ocupa o último lugar das nossas armas, quando na verdade deveria ser o primeiro lugar. Eu quero orar por você hoje aqui, por você que está aí. Aquela porta que você entende que precisa ser aberta, Deus está entrando com providência nisso hoje, amém? Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Querido Deus e eterno Pai, Deus, obrigado pela Tua presença real neste lugar. A Tua ação é poderosa, que através da oração da Tua igreja, que ora intensamente, vidas são salvas, vidas são restauradas, vidas são libertas. Deus, neste lugar aqui há um povo, e nós não estamos brincando, Deus, e sabemos que o Senhor também não brinca, que a ação do Senhor é poderosa, e através da nossa fé, e através do nome de Jesus, entra com providência na vida de cada servo Teu aqui, aqueles que precisam de uma intervenção divina, que o Senhor venha movimentar os céus, e abençoar essas vidas, aqueles que precisam de portas abertas, seja de trabalho, seja de saúde, seja de uma porta de um parente, de um vizinho, se abrir para que eles possam entrar com o Evangelho, que o Senhor venha abrir portas nessa manhã, em nome de Jesus. Pai, eu creio que com o despertamento que o Senhor traz para a nossa vida, avançaremos cada vez mais. Consola os corações dos abatidos, revigora as forças dos que estão cansados, ó Pai. E que o Senhor continue abençoando em o nome de Jesus, a Tua igreja aqui neste lugar, mas cada um dos Teus filhos aqui. É o que te pedimos em o nome de Jesus. Amém e amém.